A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Então minha alma canta a ti, grandioso és tu. Então minha alma, então minha alma canta a ti, grandioso és tu, grandioso és tu. Mais uma vez, então minha alma, então minha alma canta a ti, grandioso, grandioso és tu, grandioso. Com minha alma, então minha alma canta a ti, grandioso és tu, grandioso és tu. Vamos juntos. Vamos juntos Cantar com alegria e bravos ao que nos dá a vitória, a rocha que nos sustenta. És a nossa salvação, não podemos nos calar, cantamos. Grande é o teu amor e grande é o teu poder, pra sempre o louvor oferecemos a ti. Nós queremos te adorar. Nós queremos te adorar, nossos corações prostrar. Teu amor nos resgatou, somos teus, és nosso Deus. És a nossa salvação, não podemos nos calar, cantamos. Grande é o teu amor e grande é o teu poder, pra sempre o louvor oferecemos a ti. Com todo nosso coração, por tudo o que és e muito mais, o louvor oferecemos a ti. Nós queremos te adorar, nossos corações prostrar. Seu amor nos resgatou, somos teus, és nosso Deus. Somos teus, és nosso Deus. Somos teus, és nosso Deus. E grande é o teu amor e grande é o teu poder, pra sempre o louvor oferecemos a ti. Com todo nosso coração, por tudo o que és e muito mais, o louvor
Evangelho de Mateus, capítulo 9, do versículo 9 ao versículo 12, a Bíblia, a palavra de Deus, diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Meus irmãos, o homem chamado Mateus, aqui o evangelista chamado Mateus, está contando a sua própria história e compartilhando conosco a sua experiência de conversão. Todos que aqui estão e que já tiveram um encontro pessoal com o Senhor Jesus, também possuem uma história para contar, o seu testemunho pessoal, aquele momento, aquele dia, aquela experiência marcante, quando você teve um encontro com o Senhor Jesus. E é impressionante como todas as nossas histórias são diferentes, como nós somos diferentes. Cada um é chamado de uma forma diferente, cada um é convidado de uma forma diferente, cada um tem um sentimento diferente e é tocado e é despertado pelo Espírito Santo de Deus de uma forma diferente, em lugares diferentes, em situações, momentos diferentes. O evangelista Mateus coloca em poucas palavras, de uma maneira muito direta e objetiva, a sua própria história e compartilha conosco aqui nesse texto a sua experiência de conversão. Ora, ninguém melhor para contar a sua história do que você mesmo. Ninguém melhor para contar a história da sua vida do que você. Porque quando outras pessoas começam a contar a história da nossa vida, então nós começamos a ter problemas. Desde o ano de 2002, as leis brasileiras exigem que livros e filmes biográficos sejam autorizados. Além disso, se de alguma forma, na obra, ferir-se a honra da pessoa, cabe processo judicial. O caso mais famoso nos últimos dias no Brasil foi do cantor Roberto Carlos, conhecido por todos nós. A editora teve que recolher todos os milhares de livros que haviam sido distribuídos nas livrarias. Alguns famosos se mobilizaram e nomes como Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil e outros artistas criaram uma associação especial para protestar contra publicações biográficas não autorizadas. Este não é o caso do evangelista Mateus. Ele mesmo escreveu a sua história. E mesmo escrevendo sobre si mesmo, Mateus é honesto, claro, sincero, transparente e verdadeiro em suas palavras. E eu gostaria de convidar você para nós observarmos alguns lances desta história, alguns detalhes importantes e impressionantes da conversão, do testemunho de conversão deste homem chamado Mateus. E a primeira grande verdade que eu vejo aqui, e que também se aplica a nós hoje, aqui e agora, é o fato de Mateus começar dizendo no texto que ele estava trabalhando. Ou seja, Mateus estava ocupado. Mateus estava buscando ganhar o seu pão diário. Ele estava procurando ganhar mais dinheiro para o seu sustento, o sustento da sua família, da sua casa. Até aí tudo bem. Mas o problema é que a ideia que Mateus nos passa é que ele estaria ocupado demais, é que ele estaria trabalhando demais. Em excesso, além da necessidade, além da conta. E por isso, ocupado demais, trabalhando demais, buscando ganhar dinheiro demais, a sua agenda estava toda tomada, o seu tempo estava todo cheio. Ou seja, Mateus revela que naquele momento da sua vida, ele não tinha tempo para Deus. Ele não tinha tempo para Jesus. Ele não tinha tempo para a sua alma. Ele não tinha tempo para cuidar daquilo que nós temos e que é o mais precioso. Que ultrapassa, inclusive, a própria existência da nossa vida terrena, pois ela é limitada, passageira.
E quando nós falamos da alma do ser humano, nós estamos falando de um bem preciosíssimo que nunca morre, mas durará toda a eternidade. E assim como no caso de Mateus, que Jesus encontra no texto trabalhando muito, também acontece conosco hoje. As pessoas estão vivendo dias agitados demais, como nunca na história da humanidade. Corremos demais de um lado para o outro, trabalhamos, estudamos. É por isso que quando você se aproxima de alguém, uma das coisas que você mais ouve das pessoas é: eu não tenho tempo, eu estou sem tempo, eu não tenho tempo, eu estou muito atarefado, a minha agenda está muito cheia e eu preciso desacelerar. Ontem mesmo eu estive com uma pessoa no culto à noite, lá em Rio das Ostras, e essa pessoa disse: pastor, eu estou trabalhando praticamente 24 horas por dia, e eu preciso desacelerar. Com 44 anos de idade, eu já estou sentindo o peso do cansaço sobre os meus ombros. Trabalhando demais, estudando demais, correndo demais de um lado para o outro, buscando ganhar cada vez mais e mais e mais dinheiro. Será que também, assim como Mateus, você hoje anda ocupado demais? Com a sua agenda cheia demais para dar tempo para Deus? Estudando demais, trabalhando demais, fazendo muitas coisas demais, e por isso não tem tempo na sua agenda para Jesus, não tem tempo na sua agenda para a salvação? Será que, como Mateus, hoje, Jesus olha para você e vê você também como aquele homem assentado na coletoria a cobrar impostos, trabalhando para ganhar mais? Ocupado demais, sem tempo demais, com agenda cheia demais, envolvido com muitos negócios da vida, atolado até o pescoço com as coisas terrenas, que um dia se acabarão. Antes de vir para o culto hoje, minha esposa estava dando as últimas notícias de um homem que nós conhecemos muito bem, pois de maneira indireta faz parte da nossa família. Ele já está com 90 anos de idade e está internado num hospital em Vitória. E a situação da saúde dele não é nada boa. Esse homem trabalhou muito a vida toda e conseguiu ganhar muito dinheiro, é dono de um grande patrimônio. Um advogado dos mais famosos, tanto no estado do Espírito Santo, quanto no estado de Minas Gerais. E agora, a sua vida está chegando ao fim. Mesmo que aos 90 anos. Isso significa que eu e você, mais cedo ou mais tarde, vamos partir. Precisamos trabalhar, por favor. Não me entenda mal nesta noite aqui. Os preguiçosos de plantão estão festejando, mas por favor, entenda, não é isso que o pastor está dizendo. Trabalhe, é bíblico. Também, atenção, rapazes e moças, jovens deste auditório. Não me interpretem mal. O pastor não está dizendo para você relaxar nos seus estudos. Pelo contrário, estude, se esforce, leve a sério a sua graduação. Mas o que eu estou dizendo aqui é que mais importante do que trabalhar e ganhar dinheiro, mais importante do que estudar e graduar-se mais e mais nos seus estudos, mais importante do que qualquer coisa na sua existência, está você dar prioridade, dar tempo, espaço na sua vida, na sua agenda para Deus, para Jesus. Ocupado demais? Cuidado. Sem tempo? Abra os olhos. Envolvido demais com os negócios, com as coisas desta vida? Como dizem os antigos, coloque a sua barba de molho. Por isso que eu fiz a barba hoje, antes de vir para cá. Mas se você tem barba, coloque a sua barba de molho. Então, em primeiro lugar, o que nós aprendemos quando lemos na Bíblia, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 9, sobre a história da experiência de conversão de Mateus, é que ele estava trabalhando e, pelo visto, trabalhava demais. Em segundo lugar, Mateus já conhecia sobre o Senhor Jesus. Ele já ouviu contar histórias sobre as mensagens e os milagres, sinais, prodígios e maravilhas que o Senhor Jesus vinha realizando naqueles dias.
Observe que, inclusive, ele faz aqui no texto uma conexão, uma ponte entre a sua história, a história da sua conversão, o seu testemunho de um encontro pessoal com o Senhor Jesus, com um milagre que o Senhor Jesus havia realizado há pouco, na cidade de Cafarnaum. Lá, Jesus havia curado um paralítico. Jesus disse para aquele homem: levanta-te e anda. E agora, Mateus faz uma conexão desta história, do milagre que Jesus fez ao curar o paralítico na cidade de Cafarnaum, e ele faz isso com um objetivo, porque ele estava olhando para aquele milagre, e estava olhando também para a história da sua conversão. Irmãos, amigos, assim também acontece hoje. As pessoas estão ouvindo falar sobre Jesus. As pessoas estão conhecendo Jesus porque estão lendo sobre Jesus, estão ouvindo tantos pregadores, assistindo filmes no cinema e na televisão, contando a história de Jesus. Sejamos sinceros, nesse mundo globalizado, são pouquíssimos os lugares no planeta onde não existe uma comunicação ampla, abrangente, profunda. As pessoas estão tendo um acesso fantástico às informações, seja através da TV, do rádio, da internet, do telefone e tantos outros meios de comunicação que estão disponibilizados para toda a humanidade em todo o planeta. As pessoas estão ouvindo sobre Jesus, as pessoas estão sabendo sobre Jesus, as pessoas já viram e ouviram histórias contadas e relatadas e encenadas, seus milagres, suas mensagens. Por exemplo, quantos aqui não assistiram pelo menos um filme sobre a paixão de Cristo na última Páscoa? No último Natal, quantas pessoas aqui não ouviram falar de Jesus, do nascimento do menino, do Messias, enfim. Já ouviram? Já ouviram a respeito da crucificação? Já conhecem sobre a morte e sobre a ressurreição de Jesus? E se eu perguntasse nessa noite aqui, você já ouviu falar de Jesus alguma vez? Ou este nome é estranho e é a primeira vez que você ouve falar sobre Jesus? Eu tenho certeza que nessa pesquisa, 100% do auditório levantaria a mão e diria: sim, eu conheço, sim, eu já ouvi, sim, eu já li algumas coisas, já assisti filmes, pessoas já disseram algumas coisas sobre Jesus para mim, e eu já ouvi alguns pregadores, inclusive o Senhor, algumas vezes falando sobre Jesus. Mateus já conhecia Jesus. Quando Jesus passa, quando Jesus se aproxima e Mateus olha para Jesus, Mateus já sabia quem estava diante dele. Mateus já sabia, e ele lembrou-se naquele momento das histórias, dos relatos, dos testemunhos das pessoas, falando sobre as mensagens que Jesus vinha pregando naqueles dias, e sobre os milagres, as curas, os sinais, as maravilhas que Jesus estava realizando. Tanto é verdade que ele, Mateus, relata inclusive fatos anteriores à sua conversão, como a cura deste paralítico na cidade chamada Cafarnaum. Mas nós prosseguimos lendo, considerando, estudando, marcando, pontuando esse texto, e nós descobrimos um pouco mais. Em terceiro lugar, Mateus olha para dentro da sua própria vida e reconhece que ele é um publicano e pecador. Está no versículo de número 11. Ele admite a sua situação. Até aquele momento, ele diz: eu sei que eu sou um pecador, eu sei qual é a minha situação neste momento, eu sei que nesta hora, ao olhar no espelho da minha alma, esta imagem que vejo não é das melhores, pois eu sou um pecador ainda não perdoado. E nesta hora então, ele se compara com a história do milagre, porque lá no milagre Jesus diz para o paralítico: levanta e anda. E agora aqui ele escreve no texto que quando Jesus o chamou e disse: Mateus, venha, siga-me, ele se levantou e andou. Assim como aquele paralítico estava paralisado fisicamente, pois não conseguia andar, Mateus está dizendo nesse texto: eu estou paralisado espiritualmente, não consigo levantar-me e não consigo andar por causa do pecado que está travando as pernas da minha alma e do meu coração e da minha existência. Preste atenção, ouça. O primeiro grande passo de alguém para a sua salvação é quando essa pessoa admite com sinceridade: eu sou pecador. Eu sou pecadora.
Enquanto a pessoa não chega a essa conclusão, eu estou perdido. Enquanto a pessoa não admite, eu preciso de Jesus, eu preciso da salvação, eu preciso de uma nova vida, eu preciso mudar, eu preciso de uma transformação. Enquanto a pessoa não reconhece, do jeito que está, não tem como continuar. Enquanto a pessoa não olha para o espelho e contempla o seu coração e vê nele a presença do pecado, enquanto a pessoa não reconhece como Mateus, eu estou travado, eu estou paralisado, nada acontece. Enquanto não há esta consciência, enquanto não há esse entendimento, essa aceitação, enquanto você não consegue compreender isso acerca da sua própria vida, você jamais terá um encontro com o Senhor Jesus, você nunca será salvo. O versículo 12 é extraordinário, conhecidíssimo de todos nós. Jesus diz assim: as pessoas sadias não precisam de médicos. As pessoas que precisam dos médicos são os doentes, os enfermos. Claro que Jesus estava apenas ilustrando esta realidade, esta verdade espiritual. Não apenas na vida de Mateus, mas na minha, na sua vida, na vida de quem quer que seja. Nós só procuramos o médico quando nós estamos doentes. Pergunte ao doutor Vinícius, doutor Renan, os demais médicos que temos aqui na igreja, se alguém chega no consultório, marca uma consulta, paga uma grana, e depois diz para ele assim: doutor, está tudo bem comigo? Estou com uma saúde de ferro, eu vim aqui para dizer para o senhor, não se preocupe, está tudo bem. Aí o médico vai olhar para o cara e falar assim: então eu vou levar você para um psicólogo, você está doido? Como é que o cara perde tempo, fica na fila, vem aqui, paga a consulta, e senta na minha mesa para dizer para mim: doutor, eu estou te procurando para dizer que eu não tenho nada, não sinto dor, não tenho febre, não está nada errado comigo, está tudo bem, está tudo certo. Jesus diz, no verso 12 do texto que lemos: não necessitam de médico aqueles que estão sadios, ou que se consideram espiritualmente sadios, mas aqueles que procuram médico são os que olham para si mesmos com toda a sinceridade e admitem: eu estou doente, a minha alma está doente, o meu coração está doente, e eu preciso urgentemente de uma consulta com o médico Jesus, porque só Ele tem um remédio que vai curar a enfermidade da minha alma. Mateus reconhece: estou doente. Mateus reconhece: sou pecador, publicano, desonesto, corrupto. Preciso de um remédio. Preciso mudar. Não posso continuar desse jeito, sentado aqui nessa mesa, ganhando dinheiro e nada mais. O momento mais sublime da biografia de Mateus, da sua história, do seu testemunho de conversão, o encontro pessoal que ele teve com o Senhor Jesus, é que ele ouviu o chamado, ele entendeu quando Jesus disse: vem e segue-me, e ele tomou uma decisão. Porque infelizmente o que na maioria das vezes acontece é que a gente não toma uma decisão, ou toma a decisão errada. Mateus poderia ter ignorado o convite. Mateus talvez tomasse a decisão de permanecer assentado naquela mesa, cobrando os impostos, trabalhando. Talvez naquele momento ele tomasse a seguinte decisão: Senhor, muito obrigado pelo convite, vou anotar aqui na minha agenda, o senhor volte depois, próxima semana, no próximo mês, no próximo ano. Ou então, não sei, a idade de Mateus, se ele fosse muito jovem, ele dissesse: Senhor, eu entendi, mas eu gostaria de dizer para o Senhor, assim que eu entrar na terceira idade, eu vou segui-lo. Mas não. Diz-nos o texto da Bíblia Sagrada, que já lemos nesta noite, e agora estamos considerando aqui em alguns dos seus detalhes, que Mateus imediatamente tomou uma decisão, que ele imediatamente levantou-se de onde estava, e que ele imediatamente começou a seguir Jesus.
naquela mesma hora, naquele mesmo instante, ele levantou-se e o seguiu. Lembrando, mais uma vez, da conexão com o relato anterior a este, do milagre, quando Jesus disse ao paralítico lá na cidade de Cafarnaum: levanta e anda. E ele se levantou e andou e seguiu a Jesus. Seguiu totalmente. Seguiu completamente. Seguiu para sempre. Seguiu até a eternidade. E então, a grande pergunta desta noite é esta. Em todos os pontos anteriores, eu disse que também hoje acontece a mesma coisa. E agora, também, eu gostaria de saber como esse texto se aplicará na sua vida. Hoje, aqui e agora, você também pode e deve fazer como Mateus. E responder como Mateus, levantando-se e seguindo. Cante com toda a força. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgir e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco. Deus conosco,
Glória a Deus. A Primeira Igreja Batista de Macaé apresentou Programa Semear e Vida. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Deus continue abençoando a sua vida.